câmera profissional, né, ou celular, ou até um estúdio ali dentro da clínica, do consultório, para que eu faça as imagens, especialmente para usar nas publicações e para usar nos anúncios. Isso tem a ver com a pergunta que eu recebi do Daniel. Daniel, estou respondendo para você aqui pelo WhatsApp e já gravando porque achei a sua pergunta interessante. Deixa eu mostrar que já estou gravando aqui pro Daniel. Então vamos lá. E até os pontos que você colocou, tá, Daniel? O que eu acho é o seguinte: o Daniel colocou assim: Fábio, eu tenho já lá um estúdio dentro da clínica, do consultório, né? Uso uma câmera profissional. Cara, eu usar o celular não vai diminuir o valor, né? A percepção de valor do meu próprio cliente que está ali. Ou seja, eu não gero muito mais autoridade. A câmera profissional, né? O paciente chega, vai para dentro de um estúdio, que é o caso dele lá, ele já tem isso, né? Pelo menos eu interpretei assim, Daniel. Então, na minha opinião, sem dúvida, né? Ou seja, se você tem lá um estúdio, que me parece que você tem, se você tem a câmera profissional, você pode utilizar, e isso tende a gerar aquela percepção de autoridade, aumentar o valor e a percepção de autoridade. Mas, na minha opinião, essa percepção de autoridade é um conjunto de fatores e nunca, óbvio, esse exclusivo fator. É um monte de outros fatores. Se eu tenho uma quantidade maior de seguidores, ajuda na percepção de valor. Se eu divulgo, né, pessoas que eu atendo da classe alta, aumenta a percepção de autoridade. Se o valor da minha consulta é alto, aumenta, e um monte de fatores. O que eu estou querendo provocar, Daniel e a todos aqui que assistirem o vídeo, tem vários top players no mercado, né, vários profissionais no mercado, que estão lá no nível bem top, e eles não têm uma câmera. Não é que não tem por questão financeira, nada disso. Simplesmente eles decidiram e não usam uma câmera profissional para registrar os casos, e também não tem um estúdio ali, porque não querem ter. Não é uma questão de eu posso ter ou não, eu tenho tempo. Não, bastaria instalar o dedo, ele teria um estúdio e a câmera. Eles não querem isso, pela dinâmica, de facilidade, etc. E isso não faz com que eles não sejam percebidos com autoridade, ou que seja reduzido a percepção do próprio cliente que está sendo atendido de valor, porque eles compensam isso através de várias outras, né, técnicas, estratégias ali que ele usa dentro do negócio dele, ou da forma de ele expor, divulgar o trabalho dele. Beleza. Então, mais específico, Daniel, indo no seu ponto, Fábio, o que você acha que eu devo fazer? E você mesmo deu uma sugestão, e na minha opinião uma excelente sugestão. Eu só acrescentaria um ponto na sugestão. Qual que foi? Fábio, então o que você acha de eu continuar usando, né, ou seja, o meu estúdio aqui, e continuar batendo as imagens, né, ou seja, com a câmera profissional, e apenas no momento, né, que de fato aquele paciente for fazer ali um tratamento com o profissional que atende aqui na minha clínica, o próprio profissional faz aquela foto de antes, né? Com o próprio celular, com algum celular, né? E o que eu acho? Eu acho ótimo, Daniel, e só acrescentaria um ponto. Todas as vezes que eu vou falar com algum profissional, ou que a gente tem algum desafio de alguma imagem, de algum vídeo que a gente precisa, eu nunca... o problema nunca é assim, nossa, eu tenho muita imagem, muito vídeo desse caso. É sempre o contrário. Quando a gente precisa de alguma coisa, eu não tenho a imagem, ou não tenho algum vídeo, ou não tenho do antes, ou não tenho do depois, não bati na mesma posição. Então eu tendo a acreditar, posto isso, né, eu tendo a acreditar, sem exageros, mas quanto mais melhor, né? Ou seja, quanto menos em geral pior. Quando eu quero bater só uma imagem, de repente eu não prestei atenção e aquela imagem não ficou com foco, com a nitidez correta. Então, sem absurdos, sem exageros, mas em geral quanto mais melhor. Então o que eu no seu lugar faria, né? Eu faria, já que você, né, eu entendo sim que pode te ajudar, né, na questão de percepção de valor do próprio cliente que está sendo atendido, você já colocar ele de cara lá no estúdio, usar a câmera profissional. Então eu faria isso, tanto lá no antes e depois com esse formato que você já faz, mas além de bater o antes com o celular, eu também bateria o depois, né? E óbvio que você vai ter que, de certa maneira, otimizar isso um pouco para não ser cansativo nem para vocês, né? Não ser improdutivo para vocês e também não ser cansativo para o paciente. Mas chega um momento que você faz tanto que aquilo passa a ser quase que um estalo de dedo, aquilo passa a ser bem rápido. E por que eu estou te dizendo isso?
Porque se na hora de você divulgar, você sempre usar uma imagem de celular que como antes, né? Que possivelmente não vai evidenciar tanta beleza, e usar uma câmera profissional depois, quem ver isso, possivelmente, né, o público que vai receber o seu anúncio, né, milhares de pessoas que vão receber o seu anúncio, ou até organicamente aquelas pessoas que verem quando você apenas publicou e nem anunciou, né, mas mais especificamente o anúncio, porque o anúncio vai alcançar muitas pessoas, milhares de pessoas. O ponto é que as pessoas podem bater o olho e não precisa... elas automaticamente, isso não é um negócio de ficar raciocinando muito, é quase que imediatamente assim, tem alguma jogadinha aqui, né? É como se tirasse o bom resultado que você fez, né? É como se reduzisse o resultado que você fez, porque tem uma jogadinha, tá batendo uma foto com o celular que fica pior, e depois tá batendo uma foto com uma baita de uma câmera profissional que tende a ficar melhor o resultado. Então é só isso que você, na minha opinião, que você tem que medir. Se na hora de montar a imagem não vai ficar muito descarado isso. E eu acho que você pode testar as duas coisas. Então, quer dizer, vai ter situações onde eu posso usar a imagem antes e depois, porque ela traz muito mais simplicidade. Percebe-se que aquilo não teve uma produção, e isso conecta muito, parece que não, mas conecta muito. Então você faz essa foto com o celular tanto no antes como no depois, e você também, claro, usa as imagens, sem dúvida nenhuma, usa as imagens profissional do estúdio antes e depois, porque elas pegam por outro aspecto, elas te ajudam muito na autoridade, demonstra esse valor e ajuda muito na autoridade. Então eu, sem dúvida, misturaria esses dois cenários, né? Ou seja, no seu lugar eu faria isso. Beleza? Então é isso, espero ter ajudado. Valeu, tchau.